Grupo Espiritualismo Nova Era, Padre Antônio Vieira. Doutrinação de Antônio Pinheiro Guedes, transmitida em 26 de novembro de 2023 pelo médium Maria Esteves. Neste mundo, todos funcionam como educadores e educandos. Educadores, quando necessitam ensinar algo que sabem para alguém. Educandos, quando alguém lhes ensina algo. E é assim que funciona a evolução, um educando o outro. Existe também a grande função de educadores de si próprios. Todos os espíritos vêm com esta faculdade de educar a si próprio, dos seus maus hábitos e erros. Este dever deveria estar introjetado nos seus espíritos. No entanto, ao chegarem neste mundo, muitos esquecem dos deveres assumidos e não educam a si próprios. A vida, quando faz esse papel, não faz com o amor que cada um deve ter ao se educar. É com sofrimento que muitos espíritos nesse mundo se educam, porque veem os resultados nefastos em suas vidas e, através do sofrimento, na busca dos porquês destes males, é quando se compenetram dos deveres espirituais a cumprir. Quando o espírito encarna numa família espiritualizada, podemos dizer que já é meio caminho andado, porque receberá ensinamentos desde a infância, na mais tenra idade, e deverão reverberar pela vida fora. Mas nem isso é garantia de que o espírito despertará. O que garante o despertar espiritual é a vontade de evoluir. Ninguém dá vontade ao espírito. É ele quem precisa desenvolvê-la. A vontade forte é um bem de grande valor espiritual. Por isso, meus amigos, estamos sempre a repetir, porque a repetição é uma forma de educar. Repete-se quantas vezes forem necessárias o assunto que deve ser explanado e educado. A família tem um grande papel de educar e é preciso que os seres não deixem de lado este papel, porque a criança, ao chegar neste mundo, está entregue ao ambiente de seus pais. Ela vai se estruturando psiquicamente para enfrentar o livre-arbítrio na maturidade. E esse dever das famílias é inalienável. Não se pode deixar para outrem os deveres de educar seus filhos com responsabilidade. Meus amigos, como seria bom se todas as famílias tivessem educação espiritual, pois ensinariam seus filhos, a todos os membros da família, que o pensamento é uma força saturada de poder, que esses pensamentos devem e precisam ser controlados, porque é uma força que tanto atrai o bem quanto o mal. Saber distinguir essa realidade é algo muito importante nesta vida. Educadores, pais e mães precisam se compenetrar desta importância. Como seria bom se todos crescessem com esse conhecimento introjetado nos seus espíritos. O espírito se acostumaria desde pequeno a refugar os pensamentos negativos
e toda sorte de vibrações que os prejudica. Estamos numa época que pensar bem e alto é muito importante. Se todos cumprissem com seus deveres de pensar no bem da humanidade, outro seria o viver nesse mundo. Mas, por enquanto, aqueles que são conscientes e aqui estão com essa função devem se compenetrar desta importância e colaborar com o que podem para que este mundo melhore. E vai melhorar, estejam certos disso. Pois assim, os espíritos que vierem a desencarnar não mais ficarão perambulando pela atmosfera fluídica da Terra. Todos serão arrebatados para os seus mundos e cumprirão com seus deveres de estar nos seus planos espirituais e assistirão a tudo aquilo que fizeram de bom e de ruim neste mundo. Mas, como disse, é através da educação que os seres melhorarão. Os pais, os avós, os tios e toda a família que tem o dever de educar devem dar bons exemplos para os espíritos em formação. Muitos perguntam: o que são pensamentos elevados? É muito fácil de responder. São pensamentos que levam felicidade aos espíritos, que não deixam cargas negativas à sua volta. Estes são os pensamentos altos, elevados. Qualquer coisa diferente é prejudicial. É preciso que cada um saiba e aprenda a pensar. Sim, meus amigos, pensar bem é um aprendizado que não se faz apenas em uma encarnação. Aprender a pensar positivamente é algo que vai se conquistando paulatinamente através das encarnações. E como é importante um pensamento elevado em favor do seu semelhante e de si próprio. Se os seres soubessem como é grandioso, jamais pensariam negativamente. Estariam sempre com o propósito de dar uma irradiação superior para o semelhante, principalmente para aqueles que erram, pois o ser, quando erra, está prejudicando a si próprio. Os espíritos com elevação espiritual sabem o que significa o erro e não querem isso para o semelhante. Pelo contrário, irradiam para que ele tenha consciência dos seus erros e saiba que errou. Muitos passam pela vida e não têm consciência dos seus erros, pois falta-lhes a educação necessária, a vontade forte e irradiada para o bem. E voltam aos seus mundos espirituais com mais dívidas do que quando deles partiram. Meus amigos, isso é muito triste. Passar uma vida inteira podendo ter se elevado verdadeiramente porque as condições familiares foram boas e esses espíritos ainda assim se perdem. É preciso que os pais, na época de hoje, estejam sempre atentos. Não dá para vacilar nesse mundo, porque os filhos sofrem influências externas e os pais, na função de protetores desses espíritos em formação, precisam estar atentos. Muitos percebem que algo está errado, mas não querem ver o que está errado com seus filhos. É demais para seus espíritos. Ficam se enganando e, quando dão por si,
seus filhos já estão perdidos. É preciso que, seja qual for o problema, enfrente, porque é assim que o espírito cresce. Muitas vezes, ele pensa que não tem apoio nenhum, que não vai conseguir dar conta daquela responsabilidade. Mas não é assim, meus amigos. Nós, da Pleiade do Astral Superior, estamos sempre atentos aos encarnados que querem melhorar, que se sentem aflitos para ajudar seus filhos e às vezes não se sentem com capacidade para administrar o problema. Nós damos a intuição necessária, até que procurem pessoas com mais aptidão para a educação, para lhes dar conselhos, para lhes dizer o que é necessário fazer e lhes dar consolo. Educar sempre para a responsabilidade. Educar os pensamentos e a vontade para o bem. Deixo meu conselho amigo e minha irradiação superior. Antônio Pinheiro Guedes.